O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Ex-presos em Guantánamo, 5 talibãs hoje negociam a paz com os Estados Unidos. Um dossiê, digamos assim, que saiu na imprensa dos Estados Unidos e que está dando uma certa disputa, uma certa discussão, porque o New York Times, pela lei de liberdade de informação, né, algo parecido com o que a gente tem aqui, né, conseguiu parte de transcrições de audiências em Guantánamo, né, envolvendo os nomes que hoje estão nessas conversas. Então, por exemplo, né, o mullah Fazel Mazloum, que hoje faz parte das conversas entre Estados Unidos e Talibã que estão correndo no Catar, ele, na época, disse: há uma guerra de 25 anos, de pessoa a pessoa, de aldeia em aldeia, cidade a cidade, província a província, tribo contra tribo. Se vocês acham que isso é um crime, então cada pessoa no Afeganistão deveria ser presa ou trazida para cá. Isso está pegando muito mal, por exemplo, porque assim, o cara está dizendo basicamente que, olha, no Afeganistão o bagulho é treta, entendeu? É briga clânica, é cada um por si, isso aqui não muda, não vai mudar. E aí o cara, né, tá lá negociando a paz com os Estados Unidos. Então, se vocês quiserem ler esse dossiê na íntegra, né, tá no New York Times no idioma original e saiu em português na Folha de São Paulo também. O autor é o Mujib Machal. Tá? Isso aqui é mais a dica de leitura mesmo, porque é uma discussão interessante, é uma discussão curiosa, né? Entra também a coisa do o cara vai ficar como criminoso o resto da vida, o cara vai ficar manchado o resto da vida, então acaba sendo, né, um pouco complicado. Bem, Felipe, a gente vai fazer mais um girão aí, né, no Oriente Médio, Norte da África também. Aqui um breve mundo islâmico. Giro de notícias aqui pelo Grande Oriente Médio. Na Arábia Saudita, aquelas três, né, das 11 ativistas que estão presas foram libertadas condicionalmente essa semana. Elas ainda estão enfrentando as acusações, né, de serem traidoras, né, sedição, porque entraram em contato com ONGs estrangeiras, porque elas querem essas coisas absurdas, tipo que a mulher possa andar sozinha. Elas querem essas coisas absurdas, tipo direitos femininos. É uma coisa imbecil. Se bem que dirigir elas conseguiram, né? Mas isso daí é papo de feminista, entendeu? De feminazi, entendeu? Tem nada a ver isso daí, tá? Então, mas agora falando sério, né? 3 das ativistas foram libertadas de forma condicional. A Elman Al-Nafja, Aziza Al-Youssef e Rokhaya Al-Mohamed. Então, elas foram soltas, porém ainda estão enfrentando as acusações, né? Imagino eu que vai acontecer com as que ainda estão presas. E também em relação à Arábia Saudita, a Alemanha ampliou, né, estendeu por 6 meses a sua proibição de exportar armas para a Arábia Saudita, né? Então, a Alemanha aí sendo um dos poucos países que está levando esse tipo de coisa a sério. Lembrando que todos os outros países, né, por exemplo, na Espanha, não, vamos ver aí de proibir, mas o contrato tá pegando, então pelo contrato não vai dar, então vamos ter que vender mesmo assim, né? Então, a Alemanha está aí basicamente, né, reduzindo a sua própria participação no mercado saudita. A Arábia Saudita, que é o país que mais tem comprado armas no mundo, tá? Quando eu falo armas, falo armamento pesado, tá? Mísseis, navios, aviões, tá? Não estou falando de armamento leve, não estou falando de fuzil, tá? Lembrando, bazuca também é armamento leve, tá? Armamento pessoal, estou falando de armamento pesado. Na Síria, as milícias curdas anunciaram a tomada, tá, do vilarejo de Baghuz, o último bastião em território sírio do auto-intitulado Estado Islâmico do Daesh. Isso significa que o Daesh acabou? Não.
Tá? Isso significa que a ideia ali de um proto-califado, de um controle territorial, está enfraquecida, porém vamos lembrar, milhares de integrantes do Daesh estão na Síria, estão no Iraque, vácuos de poder podem ocorrer de novo em breve, eles radicalizaram milhares de pessoas à distância em vários países. Hoje nós temos células ligadas ao Daesh na Líbia, em Camarões, nas Filipinas, tá? Em diversos lugares pelo mundo, no Chad. Então, isso significa o fim do Daesh? Não, significa o fim daquela tentativa ali de constituir um governo, um Estado controlando território dentro da Síria. Só isso, tá? Nada mais que isso. Não comemorem tanto assim. Aí veio uma das principais notícias em relação ao Oriente Médio da semana, talvez a principal, que foi no domingão, o Donald Trump assinou, né, o documento em que os Estados Unidos reconhece como território israelense as colinas de Golã, que internacionalmente são território sírio ocupado por Israel desde 1967, quando da Guerra dos 6 Dias. A Síria pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, tá, sobre o assunto. A França, que está presidindo nesse mês o Conselho de Segurança, deve estabelecer uma data para essa sessão. E se ela não ocorrer nesse fim de semana, aí a Síria vai ter que pedir de novo no mês que vem, quando o Conselho será presidido pela Alemanha. Aqui vamos falar brevemente sobre a questão das colinas de Golã, tá? Foi o tema da minha mais recente coluna na Gazeta, sempre falo isso. Marca no bingo. E, inclusive, a minha coluna do início da semana foi muito lida, muito divulgada, agradeço aí todo mundo que deu essa força, que foi sobre o Pinochet e a farsa do suposto milagre econômico do Pinochet, lembrando de que o Pinochet é uma pessoa extremamente corrupta, tá? Enfim, destruindo um pouco daquela mitologia que foi construída em cima dele, especialmente aqui no Brasil, em tempos mais recentes. Os motivos, né? As colinas de Golã ficam ali entre Israel e Síria. Foram ocupados por Israel em 67 e Israel mantém essa ocupação desde então. Em 81, Israel passou uma lei anexando o território. Ou seja, qual é a diferença? Quando você ocupa um território, você diz, olha, esse território é sírio, mas eu estou ocupando por motivos X, X e Y. Quando você anexa, você diz, esse território não é mais sírio, esse território é meu agora. Tomei para mim, tá? Tomei na base da pancada. Em relação a isso, até hoje, basicamente todos os países do mundo, menos Israel e Estados Unidos, dizem que as colinas de Golã são território da Síria, que está ocupado por Israel. Quais são os motivos e os problemas disso? Um dos motivos, que a gente já comentou aqui, é a questão da água. É na colina de Golã, em que nasce o Rio Jordão, basicamente o único grande rio da região, tá? O único rio que tem mais de 100 quilômetros de extensão da região. Você tem outros rios ali, mas que vários são inclusive tributários do Jordão. E você controlar a água é um aspecto importantíssimo, tá? A gente toda vez que comenta isso, nem sempre lembra, que é muito esquisito. No Brasil a gente não pensa nisso, porque o Brasil é, de longe, o país com mais reservas de água doce potável no mundo. Tá? A gente tem quase o dobro da Rússia, que fica em segundo lugar, e mesmo assim boa parte da água potável russa está congelada. Tá? Então assim, você tem que ali botar numa panela, ferver para poder usar. Né? Pelo menos esperar derreter, não sei. Então, é basicamente o único rio da região. Boa parte do abastecimento de água potável em Israel vem do Jordão. Tá? Israel usa a dessalinização, especialmente na agricultura, tá? A água potável aqui vem do Jordão. E então você controlar a fonte do rio é importante. Por quê? Porque se você não controla a fonte do seu rio, alguém lá do outro lado pode desviar esse rio, pode fazer uma barragem, e aí tem o programa que a gente fez sobre o Nilo, por exemplo. Né? O Egito reclama da barragem etíope, porque falando, olha, se os etíopes fizerem uma barragem lá, vai ter menos água pra gente aqui no fim do rio. Né? Segundo motivo, a colina de Golã tá o Mar da Galileia, que é o maior reservatório de água da região, que é conhecido pela Bíblia e tal, mas não é um mar, é um lago. Você vê do outro lado, entendeu? Eu fiz as contas até pro artigo da Gazeta, ele é 1/7 da área alagada de Itaipu.
Tá? Não é um mar, é um lago. Só que assim, na região é o que tem. Assim como o Jordão, que não é um grande rio. Não, tem um trecho ali do Jordão que, se fosse aqui no interior de São Paulo, se chama Corgo. O Tietê é maior do que o Jordão. Muito maior, muito maior. Né? Se fosse aqui... Só para pôr em perspectiva. Sim, o trecho que é aberto à visitação, que muita gente, inclusive, faz ali uma cerimônia de batismo, muitas vezes neopentecostal e tal. Inclusive o atual presidente. Fez. É assim, você atravessa o rio a nado de boa. Tipo, não é nem... É menor que uma piscina olímpica, tá? Aquele trecho ali. Então é um rio bastante modesto pro nosso gigantismo, né? Que a gente tem o Amazonas, que tem trecho que você não vê outra margem. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Sim. Então... E aí o Mar da Galileia, nas fronteiras antigas, a Síria teria acesso ao Mar da Galileia. E a gente já mencionou isso pelas leis internacionais. Você tendo acesso a um corpo d'água, você tem direito a usar aquela água. Igual. Tá? Então, se você tem 1 quilômetro de Síria e 50 quilômetros de Israel no Mar da Galileia, dane-se. Todo mundo pode usar água. E aí, né, a gente já fez aquela brincadeira, né? Os israelenses temiam que os sírios fossem lá, metessem um canudinho gigante e chupasse toda a água. A Síria, que tem outras fontes de água, mas ao norte, especialmente. A Síria, ela não depende, digamos assim, do Jordão e da Galileia. Israel depende. Então, primeiro tem essa questão da água. Segundo, tem a questão de que o território de Golã, ele as colinas de Golã, elas são altas em relação ao que tem em volta. Tanto do lado sírio quanto do lado israelense. Então, das colinas de Golã, eu já até contei essa história aqui de quando eu estive lá, dá para você ouvir a guerra na Síria, você conseguia atingir tanto Israel, a parte plana ali, onde está Tel Aviv, quanto dentro da Síria. Então é uma região geopoliticamente estratégica, tanto que o documento dos Estados Unidos fala que um dos motivos do reconhecimento é impedir que o território seja usado pelo Hezbollah para atacar Israel. Ou seja, também tem a questão ali de você pressionar o Irã e os grupos apoiados pelo Irã. Terceiro, tem a questão eleitoral, né? Daqui a pouco teremos eleições em Israel. Aí o Bibi ligou pro Trump e falou: Trump, tá meio ruim aqui para mim. Dá pra você dar uma ajuda aí? Desviar o foco? Assina alguma coisa aí que eu posso dizer que o meu governo conseguiu aí, quebra esse galho pra nós. O Donald Trump falou, sure. Falou, the most beautiful document, né? China. Ambos são torcedores do Yankees. Israel. E aí, né, então tem essa questão das eleições também. E finalmente, aí entra uma discussão entre teoria e prática, né? Uma reflexão. Aqui não tem resposta certa, objetiva, vocês vão poder discutir à vontade aí na timeline, vão levar a conversa para a mesa de bar, leva a conversa para o crush ou para a crush, que é o seguinte: desde a Segunda Guerra Mundial, com a fundação da ONU, o trauma da Segunda Guerra Mundial, proíbe-se a conquista de territórios pela força. Qualquer mudança territorial tem que ser por acordo. Os Estados Unidos, ao reconhecer essa posse israelense, seria reconhecer uma conquista pela força. Por outro lado, nós temos exceções que já ocorreram, como o Tibete, né, que a gente falou daqui recentemente. Mas, assim, os argumentos para você reconhecer Golã como parte de Israel podem ser usados, por exemplo, para a Crimeia. Reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. Ao mesmo tempo, você pode colocar tipo um preço na paz. Olha, Síria e Israel vão ficar em paz se Israel devolver os territórios. Né? Não deveria ser a paz pela paz. E entra a questão prática, que essas discussões são discussões teóricas jurídicas. Na prática, Israel não vai sair dali. Israel está ali desde 67, Israel não vai abrir mão desse território por todas essas importâncias que a gente citou, mais algumas outras, como hoje já tem investimentos lá, tem assentamentos israelenses, tem vinícolas lá, enfim. Israel não vai abrir mão desse território. Tá? Isso não vai mudar, pelo menos não tão cedo, e a não ser com uma grande exceção. Ou uma mudança de governo. Não, acho que teria que ser uma mudança muito radical, assim, um evento muito grande para mudar essa postura. Então, você não reconhecer as terras, as colinas de Golã como de Israel, também não é um pouco bater de frente com a realidade, dar murro em ponta de faca?
Aí chega na conclusão, inclusive, que foi do meu texto, que ao meu ver, o correto seria, quando acabar de vez a guerra na Síria, a Síria se restabelecer, conseguir negociar de igual para igual, porque hoje tem esse problema. Hoje não dá para Israel e Síria negociar, porque a Síria não controla nem o território deles. A Síria ser compensada, entendeu? É compensação agora, a discussão. Até para tirar essa ideia de que foi uma anexação pela força, ou seja, foi uma troca por alguma coisa. Porque Israel não vai abrir mão. Depois de 50 anos. Israel só vai sair dali, como eu disse, se for numa grande sessão ou se for na porrada. E ninguém quer que seja na porrada. Então, é uma discussão muito complicada hoje, esse reconhecimento desse ponto de vista do direito internacional e do ponto de vista de você, o choque entre o ideal e o real, né? Mas, de qualquer jeito, essa foi talvez a principal notícia, né, em relação ao Oriente Médio dessa semana. A gente espero ter contextualizado um pouco e, para quem quiser, repito, tem o texto lá na Gazeta. Continuando, a Romênia anunciou também no domingão que vai mudar a sua embaixada em Israel para Jerusalém. E por que isso é importante, né? Porque nós temos um amigo romeno, né? Sim, temos. Né? Não é por isso. Mas não por isso. É porque é o primeiro país da União Europeia que já concretizou isso. Porque a Tchequia tinha dito que ia fazer essa mudança, mas aí falou, não, a gente vai ver quando, a gente vai mudar, só não sei quando. Teve um encontro do Bibi com o Orbán também, que daí a Hungria poderia também tomar partido. Mas aí a Romênia falou, quer saber, você é o primeirão. Né? A Romênia foi lá e, tipo, ao som da música tema lá do Carruagem de Fogo, tal, pá, falou, você é o primeirão, anunciou a mudança, né, para Jerusalém da Embaixada Romena em Israel. E nesse assunto, chegará lá, nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro, né, do Brasil, que foi chamado de Oswaldo Aranha, o segundo Oswaldo Aranha no começo do ano, pelo embaixador israelense no Brasil. Pois é, um pouco de exagero, né? Para dizer o mínimo. Né? É tipo dizer que o Arrascaeta é o maior uruguaio que jogou no Brasil. Com todo respeito lá ao nosso amigo, ao Mário. Né? Que, inclusive, oficial do Exército cruzeirense. Então, o Jair Bolsonaro vai a Israel nesse final de semana. E esse tema vai ser certamente parte da discussão. Ô Felipe, pitadinha histórica. Qual foi o último presidente brasileiro a Israel? Salvo engano, foi o Lula. Foi o Lula? Porque eu acho que a Dilma não foi. E o Lula... E detalhe, todos os presidentes, até o Lula, tinham a tradição de visitarem Israel e visitarem Ramallah, sim, capital da Palestina. O Bolsonaro não vai, tá? Não tenho dúvidas aqui se o Collor fez isso ou não. Quem poderia talvez nos ajudar seria o Casarões, mas esqueci de perguntar antes para ele. Mas o Bolsonaro não vai para a Palestina, ele só vai para Israel. E inclusive tem outra coisa, as autoridades palestinas normalmente insistiam de os líderes que vão visitar Ramallah vão por Amman, na Jordânia, e aí pega lá vai de carro para Ramallah, 40 minutos. E poucas exceções, acho que uma foi o José Ramos Horta, que quando era presidente do Timor-Leste, ele foi para Ramallah por Israel, porque ele falou, se eu vou de carro não vai dar tempo, tá? Mas ainda tinha essa questão também desse protocolo. E o Bolsonaro vai a Israel e tem a discussão sobre, né, a embaixada brasileira ir para Jerusalém, as relações entre Brasil e os países árabes, a relação comercial entre Brasil e países muçulmanos, a questão dos... porque a bancada ruralista se manifestou, né? Sim. A bancada ruralista ela tem os interesses... vamos colocar num português claro aqui. A bancada ruralista quer saber da grana. Né? Então, assim, pragmático. Quem está comprando são os árabes, são os chineses, ok, não vamos brigar com eles. Essa é a postura deles. A gente já teve essa discussão sobre a mudança da embaixada brasileira e o Bolsonaro vai para lá agora com esse desafio, como é que vai ser. Aí podem colocar ali alguma representação menor, algum escritório, alguma coisa assim. É mais um recuo, né? O Netanyahu vai insistir no assunto, porque o Netanyahu quer por conta das eleições, né? Que são no mês que vem agora. Então, não é nem mês que vem, daqui 2 semanas, sim, praticamente. Então, isso a gente vai ter que ver como é que vai ficar. Está sendo organizado, inclusive, um protesto na recepção do Bolsonaro, no domingo, dia 31. Bolsonaro vai ficar 4 dias em Israel. E o Bolsonaro vai condecorar, inclusive,
integrantes da equipe israelense que participou das operações de busca por corpos na tragédia de Brumadinho, no crime de Brumadinho, né, que deixou, né, mais de 300 mortos. A missão israelense contou na época com 136 integrantes e só não ficou claro para mim, eu acho que saberemos em breve, né, claro, se essa condecoração será uma condecoração, digamos assim, à unidade que veio, né, uma condecoração coletiva, ou se ele vai condecorar integrantes individualmente. Isso não ficou muito claro para mim no release. Vamos aí dar uma olhada, mas ele vai agraciar com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta homenagem brasileira, né, do Estado brasileiro. Saindo da questão Israel, vamos para Gaza, tá? E a questão Palestina-Israel, que nós tivemos essa semana ataques, foguetes que foram disparados da região de Gaza contra Tel Aviv e contra cidades do entorno de Gaza, tá? No sul de Israel. Israel, por sua vez, fez ataques aéreos contra alvos dentro de Gaza. Um dos locais atingidos foi inclusive o escritório do líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, tá? Uma casa em Sderot foi atingida. Sderot é do lado da faixa de Gaza, basicamente ali 1 quilômetro, acho, talvez menos, tá? Tivemos inclusive uma brasileira, tá, que era vizinha de uma casa que foi atingida em Israel, e a Daniela Kresh fez uma matéria em Tel Aviv sobre essa brasileira e a sua amizade com uma palestina que amparou ela durante o ataque e tudo mais. É um palestino. Um palestino, desculpe. E por conta dessa troca de hostilidades, o Netanyahu, inclusive, encurtou a sua viagem aos Estados Unidos. Né? O Netanyahu ele estava nos Estados Unidos quando o Donald Trump assinou, né, a declaração de Golã. Inclusive, o Netanyahu está bem do lado do Trump, que é para quê? Para ele sair na capa do jornal para, olha, nas eleições, lembre de mim, lembre da minha cara bonitinha. Né? Tá ali, é claríssimo, né, que era por isso. E aí o Netanyahu encurtou a sua viagem e uma outra notícia da região, digamos, nebulosa, complicada, que foi o seguinte: na segunda-feira nós estávamos tendo um protesto em Gaza contra a falta de energia elétrica e impostos dentro da faixa de Gaza, tá? Esse aqui é um tema palestino. E um escritor palestino, o Atef Abu Saif, foi atacado por homens mascarados. Ele que trabalha para uma editora britânica, inclusive, ele foi atacado por mascarados que quebraram os seus dedos, tá? Além dele ter quebrado a perna, ele teve um braço quebrado, sofreu ferimentos de socos e tal. Até agora, não se sabe quem realizou o ataque. Porém, o que acontece? O Abu Saif, ele já foi o porta-voz do Fatah, né, que é o Partido Secular Palestino, né, o partido lá que tem origem no Yasser Arafat. Lembrando, o Fatah é um partido nacional palestino secular, o Hamas já é um grupo islamista, ligado à Irmandade Muçulmana. O Hamas negou que tem ordenado esse ataque e, porém, é uma situação ali que mostra um racha, inclusive, dentre os grupos que representam os palestinos. Tá? E ele é autor de um livro chamado The Drone Eats With Me. Tipo, um drone faz as refeições comigo, que é um diário dele dos ataques à faixa de Gaza em 2014. Tá? Então, essa é uma notícia que eu achei muito curiosa, muito interessante a gente colocar, porque mostra também que você tem divergências, um exemplo dessas divergências que a gente já comentou aqui em outros programas, né, o desejo de muita gente que o Mahmoud Abbas renuncie,
por outro lado, o temor de que a hora que o Abbas sair do poder, seja pela renúncia, seja pelo fim da sua vida natural, leve uma radicalização ainda maior, que o Hamas, digamos assim, fagocite o Fatah. Então, acaba sendo bom ficar de olho. Na Somália, né, que não é no Oriente Médio, mas faz parte ali do Grande Oriente Médio, né, faz parte ali da Organização de Cooperação Islâmica. E tá ali no Mar Vermelho, né? Tá no Mar Vermelho, né, que atravessou ali Moisés e tal. Tivemos mais um ataque terrorista pelo Al-Shabaab a um prédio do governo em Mogadishu, na capital da Somália, que deixou pelo menos 15 pessoas mortas. E o Al-Shabaab reivindicou a autoria. Nós temos um programa na qual a Somália foi o principal assunto, não me lembro agora o número, mas vocês fiquem à vontade para conferir. Pelo jeito a Carol vai conferir aqui, ela vai me passar a cola, que ela já pulou no celular. O Egito proibiu a cantora Shirin Abdel Wahab, de fazer shows no Egito, porque ela disse num show que as pessoas que falam no Egito são presas. Ela criticou a falta de liberdade de expressão. Agora as pessoas que cantam também são. Exatamente. Aí o Egito falou, não, aqui tem liberdade de expressão sim, inclusive você não pode mais falar sobre isso. Nem cantar. Nem cantar, nem nada. Então foi o 116 aqui, segundo a nossa querida Carol, que já pegou aqui o celular, colou e viu. Ela disse que cometeu um erro, ela pediu desculpas, ela apela ao presidente da República, que é nosso pai, né, para o perdão e tal, e ela que é a anfitriã, apresentadora da versão egípcia do The Voice. Da versão egípcia árabe, / do The Voice, tá? Uma versão ali que passa em vários países também. Curioso, né? O The Voice... The Voice Egito, acho que... The Voice, mas só se você usar a Voice para falar o que a gente aceita. Na Líbia, nós tivemos um caso desesperador essa semana. Eu digo desesperador porque é mostra do desespero das pessoas. Que foi o seguinte, um navio, um petroleiro chamado El Hiblu 1, que tem a bandeira da República de Palau, na Oceania, porque Palau é um daqueles países que vive de registro de navio, que nem a Libéria. Que nem a Libéria, né? Se vocês não pegaram direito, a gente já comentou isso na eleição do George Weah, inclusive, um outro programa, na Libéria. E esse petroleiro estava no Mediterrâneo, perto de Malta, e esse navio socorreu 108 imigrantes que estavam num barco precário no Mediterrâneo, tá? E aí, o navio estava indo para Trípoli, na Líbia. Era um petroleiro. E ele estava indo para Trípoli. As 108 pessoas que, se a gente chama de imigrantes, mas são pessoas que estão, né, para você entrar num barco precário no meio do Mediterrâneo, são pessoas que estão desesperadas, né? Quando souberam que o navio estava voltando para a Líbia, tomaram o navio. E o navio deu uma guinada e ia para o norte. O Matteo Salvini disse que então eles não eram náufragos, eram piratas, que não autorizaria a entrada do navio em águas italianas. Aí, a Marinha de Malta, né, que é a guarda costeira de Malta, entrou em contato com o navio. Tinha algum corto maltês lá? Não sei. Entrou em contato com o navio, impediu a entrada do navio em águas territoriais. Um comando subiu no navio por helicóptero e devolveu o controle da embarcação ao seu capitão e escoltaram o navio até Malta, tá? E aí, as 108 pessoas e a tripulação foram colocados sob custódia da polícia, que vai abrir uma investigação, tá? E é uma coisa assim, uma notícia bizarra, tá? Uma notícia bizarra no sentido desesperador. Segundo a ONG alemã CAI, né, Olho do Mar, Olho Marítimo, relatou, né, o que ouviu do capitão. O capitão resgatou as pessoas e pediu ajuda. Ele afirmou claramente no rádio que as pessoas estavam em choque e não desejavam ser levadas de volta à Líbia, tá? Então, é um exemplo aí dessa questão, e que não é uma questão apenas de pessoas fugindo da guerra na Líbia, mas também muitos africanos que vão a pé
até a Líbia, ou vão por caravanas improvisadas, para de lá conseguirem chegar na Europa, e muitos são vítimas, inclusive, de tráfico de pessoas e de a situação análoga à escravidão. Tá? Então, assim, o que acontece na Líbia é uma coisa absurda hoje em dia, tá? E um abraço pro Sarkozy, tá? Que decidiu bombardear a Líbia porque ficou putinho. Um abraço também pro senador Marco Rubio. Também. E pro Obama também, né? É. Obama, Hillary. Né? Na Tunísia, o presidente Beji Caid Essebsi, né? Que ali é uma figura, foi uma figura ali de consenso, digamos assim, depois da revolução na Tunísia, disse que ele, que hoje tem 92 anos, teria sido conivente com corrupção e tortura, né, no governo do seu antecessor, né, o Zine Abidine Ben Ali, que foi deposto pela Revolução. E agora... Justamente ali o estopim da Primavera Árabe. Né? Exatamente. E a Tunísia foi o único país que foi de fato uma primavera, né, não acabou sendo um inverno do terror, mas... ele agora está sendo investigado por isso e provavelmente vai ser forçado a renunciar e ao entrar alguém no lugar, né? E provavelmente porque alguém chegando nele falou: amigão, você tá com 92 anos, a gente fez uma revolução, pede pra sair, vai pra casa. Ele falou: não, vou ficar aqui. E aí vamos falar: tá bom, então a gente vai publicar aí que você era conivente com o regime anterior e a gente vai queimar seu filme. Então, e falando em queimar o filme de um líder, né, que já está há muito tempo ligado ao poder, na Argélia, inclusive a gente vai ver mais notícias da Argélia hoje, mas o comandante do exército da Argélia, o Ahmed Gais Sall, pediu na terça-feira, dia 26, que o Bouteflika, o presidente, se declare incapacitado de exercitar o poder e deixe o cargo devido ao seu estado de saúde. E o partido governante do poder, a FLN, né, que é o partido que liderou a luta pela independência lá em 62. A Frente de Libertação Nacional, Isso. que a gente falou bastante no Fronteiras Invisíveis do Futebol. Sobre a Argélia. Do Ahmed Ben Bella. E o próprio partido disse que, olha, o Bouteflika tem que se declarar incapacitado de exercer seu poder por conta dos seus problemas de saúde, né? E a gente comentou isso desde 2014, ele apareceu 5, 6 vezes em público apenas. E assim, é aquela coisa, olha, diz que você está incapacitado, sai, a Argélia já está num governo de transição, né, supostamente para novas eleições, esperamos que tudo dê certo, já falamos bastante sobre a Argélia em programas anteriores, então essa semana, assim, o chefe do exército e o partido falaram, sai. Se ele falar, não, vou ficar aqui, aí vão sair com ele, né? O recado é claro. Então, vamos ver aí como é que vai ser a Argélia, que, repito, já está em um governo de transição, que esperemos que não seja apenas uma marmelada.